Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre estática dos fluidos. O que é que a gente estuda em estática dos fluidos? Como o próprio nome já sugere, a gente está falando do fluido em repouso, certo? Apenas a partir da próxima aula a gente vai tratar das equações que falam da água em movimento. Por enquanto a gente vai tratar apenas dos fluidos, mais especificamente da água em repouso. Na aula de hoje a gente vai abordar esses pontos, né, e um foco maior vão ser nos pontos, no ponto 1 e 2. Ponto 1 a gente vai estudar como que a pressão varia em um ponto, e no ponto 2 como que a pressão varia espacialmente, como que ela varia na profundidade, como que ela varia se varia num plano horizontal. E tudo isso, né, vai ser fundamental para a gente poder chegar em manometria, que é o estudo, né, das pressões. Tem alguns dispositivos que a gente utiliza para medir pressão, vamos também falar um pouco sobre eles. Para a gente poder estudar pressão num ponto, vamos considerar esse elemento aqui que eu estou mostrando, né, esse elemento em formato de cunha, né, e ele está presente, né, submerso no fluido. No caso aqui a gente pode já dizer que é a água, está submerso nessa água. Tem aqui os eixos definidos no sistema de coordenadas x, y e z. E aí o que é que eu destaco aqui? Né? Eu destaco as faces sobre as quais existe uma força hidrostática atuando. Então eu tenho essa face dx, dz, certo? É toda essa face aqui que está no plano z e x. Eu tenho uma face dx, dy, certo? Então é uma face que está voltada para baixo, no plano XY. E eu tenho também essa face achurada, que é a face S. Tem uma largura dx, um comprimento ΔS, certo? O que é que a gente observa também? Né? Então, por definição, a gente sabe que pressão é força sobre área. Então, força é pressão vezes área. Por isso que vocês estão vendo aqui esses vetores. Esses vetores aqui eles representam as forças que atuam sobre cada uma dessas faces. Nessa face XZ, eu tenho uma força PY vezes ΔX vezes ΔZ, em que ΔX vezes ΔZ é a área dessa face. Na face inferior, eu tenho uma força PZ vezes área. PZ, porque eu tenho aqui o que? A direção Z, a pressão na direção Z, e ΔX, ΔY, representando a área ΔX, ΔY, certo? Na face XY. Essa face achurada, né, que eu estou chamando de face S, ela tem a força PS, que é a pressão na direção S, né? A gente está considerando a princípio, né? Nossa hipótese é que a pressão varia com a direção, a gente não sabe ainda, né? Então vamos considerar que a pressão nessa direção aqui, nessa face, é a pressão S, e a área sobre a qual ela atua é a área dx, ds, ΔX, ΔS, certo? Então, o que é que a gente vai fazer com isso, né? A gente vai aplicar a segunda lei de Newton, né? Partindo do pressuposto que esse objeto está em repouso, eu vou aplicar a segunda lei de Newton e vou dizer que as forças em sentidos opostos, elas se anulam. Antes disso, é importante a gente fazer algumas análises geométricas. Então, vou olhar aquela cunha, né, de frente. Então, o eixo X está perpendicular à tela. Estou visualizando aqui o eixo Y e o eixo Z. E a gente percebe o seguinte, né? Entre o plano horizontal e a face S, eu tenho um ângulo θ, certo? E esse ângulo θ, ele também está presente aqui, entre a força que age perpendicular à face S e as suas componentes. E no caso aqui, entre a componente vertical, certo? Então, o eixo vertical, o eixo do Z, ele forma com a força que age sobre a face S, forma um ângulo θ. E as componentes, né, que a gente observa aqui, olhando esse sistema de forças, aqui na verdade eu estou representando por pressão, para a gente economizar um pouco de espaço, estou eliminando alguns termos, né, estou resumindo. O que a gente tem então é o quê? Que a
pressão que age na direção y, ela é a componente, a força, na verdade, que age na direção y é uma componente da força que age na direção s, e aqui estou representando pela pressão, novamente. Então, PY vai ser PS vezes seno de θ, porque o seno de θ é esse vetor dividido por esse, pela hipotenusa. E aqui, então, a gente tem que a pressão na direção vai ser a pressão na direção S sobre vezes o seno de θ. Da mesma forma, né, se eu pegar agora a componente vertical da força que age sobre a face S, eu tenho então PZ vezes PS cosseno de θ. Além disso, eu também percebo que o seno de θ ele é ΔZ sobre ΔS e que cosseno de θ é ΔY sobre ΔS. Vamos guardar essas informações aqui, porque elas vão ser fundamentais para a gente poder deduzir as seguintes equações. Então, aplicando a segunda lei de Newton no eixo, considerando aqui a direção y, né, para o eixo y, eu tenho então que o somatório de forças tem que ser igual a zero. Se o somatório de forças for diferente de zero, o meu corpo não está em repouso, ele estará em movimento. Então, na face esquerda, eu tenho a força PY dx dz, está aqui, PY dx dz, e do lado direito, eu tenho uma componente horizontal da força PS ΔX Δx ΔS, e essa componente ela é quem? PS seno de θ. E a área que essa força atua é dx ds. Fazendo as simplificações que eu estou mostrando aqui, né, cortando ΔX com ΔX, resta apenas PY dz igual a PS ΔZ sobre ΔS vezes ΔS. Novamente, eu posso simplificar aqui, cortando os ΔS e os ΔZs, que tem dos dois lados. Resta apenas pressão em Y e pressão em S. Isso daqui me mostra que elas são iguais. Então, a pressão que age nessa face esquerda ela é igual à pressão que age nessa face aqui. Né? A força que é gerada por essa pressão, elas têm que se anular para poder o objeto estar em repouso. Fazendo agora a mesma análise, né, agora para a vertical, o que é que eu observo? Né? Então, somatório de forças na direção Z tem que ser igual a zero. A diferença aqui é que, além da força, da componente dessa força da pressão devido à pressão S, eu tenho também a força peso. E qual é o peso desse elemento? O peso de qualquer corpo, né, qualquer volume de água, vai ser sempre seu peso específico vezes o seu volume. Então, o peso específico γ e o volume é esse daqui. ΔX, ΔY, ΔZ dividido por 2. Então, quando eu escrevo isso, eu vou ter, então, pressão em Z vezes a área que ele atua, igual pressão em S vezes cosseno, para eu poder ter a componente vertical, vezes a área que ela atua, ΔX, ΔS, mais a força peso. ΔX está presente em todos os termos, posso cancelar. Em seguida, o que é que eu percebo? Né? O ΔY também está presente. Né? Mas antes mesmo da gente cancelar o ΔY, né, eu posso cancelar o ΔX. E eu percebo também o seguinte, esse termo aqui é muito pequeno. Ele é muito pequeno porque ΔY é uma dimensão muito pequena. Né? Uma dimensão infinitesimal. Que está multiplicando por outra dimensão infinitesimal. E o produto de dois valores muito pequenos é um valor menor ainda. Nesse caso aqui é praticamente igual a zero. Então a gente pode desprezar o peso desse elemento. Lembrando que a gente está estudando a pressão em um ponto, certo? Então um ponto ele não possui peso, porque ele não possui, na verdade, digamos assim, dimensões. Né? Geometricamente falando, o ponto é o menor elemento geométrico. Portanto, o que resta aqui também é que PZ igual a PS. Isso daí nos diz que a pressão num ponto de um fluido em repouso é independente de sua direção. Independente da direção, melhor dizendo. Então, não importa se a pressão age na face esquerda, inferior ou superior. Independente da direção desse vetor, certo? Para um ponto, a pressão ela vai ser a mesma. Não importa a direção em que a força atua. Isso daí vai ter implicação direta em alguns conceitos e algumas equações que a gente utiliza em hidráulica e por isso que é importante a gente começar por essa definição.
Isso daqui, percebam que não é a mesma coisa de dizer que a pressão não varia com a profundidade ou ao longo de uma determinada profundidade, né? Ao longo de um certo plano submerso. Significa apenas que para um determinado ponto não importa a direção, a pressão vai ser sempre a mesma. No caso agora, para a gente entender como que a pressão varia com a profundidade e nas direções do plano horizontal, a gente precisa fazer o estudo, né, do campo de pressão, para deduzir então a equação básica do campo de pressão. Para isso, a gente utiliza um elemento também infinitesimal, agora não é mais um ponto, é um elemento com dimensões e que a gente agora vai precisar considerar o peso desse elemento. Então o peso dele está aqui, ó, já previsto. Lembrando novamente, o que é peso? É o peso específico, gama, vezes o volume do elemento. No caso aqui ele tem uma profundidade dx, uma largura dy, uma altura ΔZ. Desculpa, ΔX, ΔY e ΔZ. Então, o produto entre essas dimensões vai dar o volume vezes o peso específico, vai me dar o peso desse elemento. O que é que a gente observa também? Né? Em cada uma das faces desse elemento existem forças que vêm justamente do que? Da pressão que o fluido exerce sobre essas faces. Então, na face esquerda eu tenho essa força, pressão vezes área. Só que a pressão desse lado, né, vai ser um valor de pressão, digamos assim, inicial, menos a variação da pressão. Né? Então a pressão P seria como se fosse a pressão no centro desse elemento. E considerando a princípio que a pressão varia ao longo da direção y, então para a esquerda vai ser o valor da pressão no centro menos o tanto que ela variou desde essa face. Considerando que a pressão no centro é P, a pressão que é exercida na face direita vai ser P mais o tanto que ela variou desde o centro até essa face. Bom, essa notação matemática, né, ela às vezes é um pouco pesada para digerir, né, mas o importante aqui é a gente entender, na verdade, a ideia. Né? Então, dp dy, estou falando o quê? De variação da pressão na direção y. dp dz é a variação da pressão na direção z. Na direção y a gente não está estudando porque ela vai se assemelhar ao que acontece na direção y. Né? Na direção y, aplicando a segunda lei de Newton, eu vou ter então a pressão no centro menos o tanto que a pressão varia ao longo da direção y, vezes a distância, né, que é o ΔY dividido por 2. Isso daqui tem que ser igual à força que tem do lado direito, que é a pressão no centro mais a variação da pressão ao longo da direção y vezes a distância que ela percorreu. A distância que eu percorri desde o centro, vezes a área onde essa força está sendo aplicada. Essa pressão está sendo aplicada para eu poder ter, então, a força. Isso daqui, né, vai me dar o seguinte, eu percebo que eu tenho ΔX e ΔZ nos dois termos, então eles se cancelam. Percebo que eu também tenho o P, né, a pressão ela também apresenta-se nos dois termos, então eu também cancelo. E vou ficar, então, com dP dy, ΔY sobre 2, negativo, igual a mesmo elemento, só que positivo do outro lado. Quando eu jogo esse que está negativo para o lado direito, ele vai positivo. Então, na verdade, eu vou ter duas vezes isso daqui. Duas vezes dP dy vezes ΔY sobre 2. Ou seja, fica apenas dP dy vezes ΔY. Né? O 2 multiplica por esse termo, que tem um 2 no denominador, ele some. Então, se eu vou ficar com apenas dP dy vezes ΔY, e esse ΔY eu sei que ele não é igual a zero, porque é um elemento infinitesimal, mas não é um ponto, isso daqui tudo tem que ser igual a zero. Então, significa que esse primeiro termo aqui é igual a zero. Então, a variação da pressão na direção y tem que ser igual a zero. Isso, então, vai me dizer que a pressão ela não varia na direção horizontal. Então, independente do ponto onde eu estiver, desde que ele esteja na mesma profundidade, a pressão não varia. Tanto na direção y quanto na direção x. Então, essa é a primeira conclusão. Fazendo agora o mesmo procedimento, né, a aplicação da segunda lei de Newton, agora para a direção z, seja ao longo da profundidade, eu vou ter então o quê? A pressão que age na face superior mais o peso do meu elemento tem que ser igual à força vertical para cima, certo? Então eu tenho uma força vertical para cima
e duas forças verticais para baixo, que é o peso e a força que age na face superior. Então, na face inferior eu tenho o quê? A pressão no centro, menos o quanto ela variou até essa face. Então, P menos dP dz vezes ΔZ sobre 2, vezes a área de atuação dela, que é o dx dy, igual a pressão na face superior, e aqui eu não vou ler novamente, porque praticamente se repete, né? Então, é todo esse termo, mais o peso do elemento. Eu posso cancelar aqui esses termos que são iguais. A pressão também pode ser cancelada com essa daqui. E vai sobrar, então, apenas variação da pressão na direção Z vezes ΔZ igual a gama ΔZ. O ΔZ vai embora com ΔZ. Fica apenas dP dz igual a menos gama, ou menos dP dz igual a gama. Como eu já sei que a pressão não varia no eixo Y, nem no eixo X, né, nas direções X e Y, eu posso trocar essa derivada parcial por derivada total. E aí eu chego, então, nessa equação básica que a gente utiliza para estudar a variação da pressão com a profundidade, que diz que a variação da pressão, primeiro, ela só ocorre na direção Z e varia com delta gama, menos gama, né? Essa é a que a gente chama de lei de Stevens. Desculpa, essa é a equação básica que vai nos dizer como que a pressão varia com a profundidade. Só que na prática a gente não aplica, né? Não usa essa equação. A gente faz a gente desenvolve essa equação para poder fazer uma aplicação mais direta. E para isso a gente utiliza então um caso específico, né? Considerando aqui um ponto 1 numa profundidade qualquer, né? Em relação a um eixo, um plano XY, esse ponto 1 está na altura Z1, certo? Está aqui a altura Z1 em relação ao plano XY. E eu tenho também um ponto 2, que está em relação a esse plano XY, está a uma altura Z2. Certo? Então eu vou trabalhar aqui com dois pontos, o ponto 1 e o ponto 2. No ponto 1 eu tenho uma pressão P1, no ponto 2 eu tenho uma pressão P2. A diferença de altura, né, a distância vertical entre esses dois pontos, eu estou chamando de H. Certo? Então a gente tem aqui os seguintes elementos, né, para a gente trabalhar. Pressão em 1, pressão em 2 e altura H entre eles. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela equação anterior, vou voltar aqui rapidamente, eu vou passar esse dz multiplicando. Então vai ficar dp igual a menos gama dz. E eu agora vou colocar uma integral definida para poder tirar, né, sumir com essa derivada total. A integral de dp é p entre os pontos 1 e 2, que eu chamei aqui de P1 e P2, né? Então eu tenho uma integral de dp como sendo a própria diferença, né, de P1 menos P2 menos P1. Então a integral, essa primeira integral, ela é igual a P2 menos P1. E do lado direito, a primeira coisa que eu observo é que eu tenho integral de menos gama dz. E o menos gama eu posso tirar da integral. Eu posso fazer isso porque eu estou estudando os fluidos incompressíveis, ou seja, fluidos cuja a massa específica e o peso específico não variam, são constantes. Então eu vou ter, na verdade, a integral de dz, definida no intervalo de 1 até 2, do ponto 1 até o ponto 2. Isso vai me dar, então, Z2 menos Z1. Desenvolvendo essa equação, eu chego em P2 igual a P1 menos γH. Ou seja, a pressão no ponto 2, que está aqui nessa superfície, nesse plano aqui, né? Já que a pressão não varia ao longo de um plano, então o ponto P2 pode ser qualquer ponto ao longo dessa faixa horizontal. Então, nesse ponto aqui, nesse plano, a pressão ela é igual à pressão no ponto 1, né, no plano 1, menos γH. Ou seja, isso daqui está me dizendo que a pressão em 2 ela é menor do que a pressão em 1. Ao mesmo tempo que, né, invertendo aqui a equação, eu tenho que a pressão em 1 é, portanto, maior do que a pressão em 2. E ela pode ser quantificada a partir da pressão em 2, por essa equação aqui, que é a que a gente chama de lei de Stevens. Então ela diz que a pressão num ponto ela vai ser igual à pressão num ponto acima mais γH, em que γH é o peso da coluna de fluido que existe sobre
entre eles, né, entre o ponto 1 e 2. A gente percebe que essa altura H aqui está entre o ponto 1 e o ponto 2. Certo? Então, o peso dessa coluna de fluido é γ vezes H, que dá justamente a origem à lei de Stevin. Quando a gente considera, por exemplo, em vez de um ponto de referência também submerso, né, se a gente considerar um ponto na superfície. Vou voltar aqui rapidamente. Então, se você considerar um ponto qualquer na superfície livre, né, essa mesma equação ela pode ser escrita da seguinte forma. A pressão no ponto submerso é a pressão no ponto na superfície mais γh. Percebam que, na verdade, não faz diferença, né, se você está na superfície ou não. Né? O que a gente tem que ter apenas atenção é que essa pressão P0, né, seja a pressão no ponto acima daquele onde a gente quer determinar a pressão. Importante também notar o seguinte, se a gente está somando uma determinada pressão hidrostática a uma pressão atmosférica, isso daqui é o que? A pressão absoluta. Então, na verdade, essa equação aqui a gente viu semana passada, só que a gente falou apenas que pressão absoluta é pressão hidrostática, ou melhor, pressão manométrica, mais pressão atmosférica. Aqui a gente apenas está deduzindo isso. E estendendo também a ideia de como determinar a pressão independente da pressão atmosférica, que é o que a gente viu aqui nessa dedução. Né? Na verdade, ela independe, como eu vim dizendo, né, se existe uma pressão atmosférica ou não, porque a relação é sempre a mesma. É sempre um incremento de pressão à medida que a profundidade aumenta. Então, na superfície, eu teria o H0, né? Então, seria como se a gente estivesse aplicando essa equação. Na superfície, eu vou ter o H0, pressão seria igual. A pressão em 1 seria igual à pressão em 2, porque eu não tenho uma altura de fluido, né? Não tenho altura d'água, não tenho peso de coluna de água. O que é mais importante, né, para a gente retirar, né, e assimilar disso daqui? É apenas que, primeiro, a pressão aumenta com a profundidade e que ela é dada em função do peso da coluna de fluido que existe sobre ele. Então, se você está na superfície, você está sujeito apenas à pressão atmosférica. À medida que você adentra, né, no fluido, você fica sujeito à pressão atmosférica e à pressão hidrostática. E se você estiver interessado apenas na pressão efetiva, né, a gente está falando apenas do γh. Esse conceito ele vai ser fundamental para a gente poder estudar os manômetros. Aqui tem dois links, né, para vocês verem como que os manômetros funcionam, que rapidamente a gente vai apenas resumir como que funciona o manômetro tipo U e o manômetro de Bourdon. Bom, como é que funciona esse manômetro do tipo U, em U, né? A gente tem aqui a representação de uma tubulação que está perpendicular à tela, certo? Então existe um fluido que está atravessando a tela e nessa tubulação eu faço a conexão de uma mangueira. Quando eu faço isso, né, e aqui ela está aberta à atmosfera, isso aqui é importante, né? Eu tenho que deixar isso aqui aberto à atmosfera. A tendência é que esse fluido que está aqui dentro ele queira preencher essa mangueira e eventualmente até transbordar. Mas vai chegar no ponto em que ele vai subir, vai subir, vai subir e vai parar. E aí vamos aplicar o que a gente acabou de aprender. Primeiro, a pressão ela não varia num plano horizontal. Então a pressão nesse ponto é a mesma pressão aqui, que é a mesma pressão aqui, que é a mesma pressão nesse ponto. Certo? Só o único cuidado que a gente tem que ter é que se a gente tivesse diferentes fluidos aqui dentro, essa regrinha aqui ela já ia sofrer uma certa alteração. Mais para frente nos exercícios isso vai ficar bem claro. Mas como é que a gente tem apenas um fluido, então eu sei que a pressão em toda essa linha horizontal tem que ser a mesma. Então a gente pode partir desse conceito e juntar, né, com o outro conceito que a gente aprendeu, de que a pressão varia com a profundidade. Então se eu estou aqui na superfície e eu mergulho a uma profundidade H, eu fico sujeito aqui a uma pressão hidrostática de γh. Γ é o peso específico desse fluido e H é essa profundidade onde eu me encontro. Como essa pressão aqui ela é igual a que eu tenho no meio do tubo,
Então a pressão que passa nessa tubulação é simplesmente γH. O manômetro de Bourdon, ele vai dar para a gente diretamente a pressão manométrica, certo? Sem muito cálculo, sem precisar fazer nenhuma conta. Então o funcionamento dele ele fica bem evidente aqui no vídeo que vocês vão ter acesso, certo? E ele vai dar para a gente essa pressão geralmente nessa unidade, bar. E aí fica como tarefa de casa para vocês ver como que faz a conversão de bar para metro de coluna de água. E aqui, aproveitando que a gente está falando de metro de coluna de água, por que a gente se chama de metro de coluna de água? A gente viu na aula passada como que surgiu essa ideia de pressão, como que Torricelli determinou a pressão utilizando um manômetro de mercúrio. E aqui a gente agora pode utilizar aqueles mesmos conceitos para facilitar algumas ideias. Então, essa coluna H, ela vai dar para a gente justamente a pressão em metro de coluna de água, se o fluido que tiver aqui dentro for água. Se o que tiver aqui dentro for mercúrio, esse H aqui vai ser justamente a coluna de mercúrio que vai nos dizer o valor da pressão em mercúrio, em metros de mercúrio, milímetros de mercúrio, etc. Então percebam que não é à toa o fato da gente chamar, quantificar a pressão em um escoamento utilizando um metro de coluna de água ou milímetro de mercúrio. Nada mais é do que a altura da coluna de fluido que existe e que equivale à pressão dentro de uma tubulação. No exercício a gente vai praticar isso mais algumas vezes, mas eu já adianto aqui, é bom a gente passar essa dica de toda vez que a gente precisar converter Pascal para metro de coluna de água, basta a gente dividir pelo peso específico do fluido. Certo? E toda vez que eu quiser determinar a pressão em Pascal, eu tendo a altura da coluna de fluido, eu faço o quê? Eu multiplico esse H vezes o gama. Então, γH me dá a pressão em Pascal, que é justamente o que aparece aqui. Ó. Isso aqui me diz que essa unidade é Pascal, certo? Que eu tenho γH. E se eu quiser saber a pressão em metro de coluna de água, eu divido tudo isso aqui por gama. Quando eu divido esse termo aqui por gama, sobra quem? H, que é justamente essa coluna aqui, certo? Nos exercícios a gente vai praticar bastante isso. Aqui tem algumas propostas de exercício, vou exibir aqui na tela para vocês, certo? Vocês podem pausar e ler e tentar resolver. Eu vou apenas dar algumas dicas, certo? Então, nessa primeira questão, eu falo de densidade. O que é densidade? Densidade é a relação entre peso específico de um fluido qualquer e o peso específico da água. Então, se eu tenho densidade igual a 1, eu tenho a própria água, porque o peso específico da água dividido por ela mesma é igual a 1. Lembrando que densidade em hidráulica é diferente de massa específica. Densidade em hidráulica é adimensional. Massa específica é quilo por metro cúbico, peso específico, newtons por metro cúbico. Então, eu tenho também um fluido com densidade 13,6, ou seja, esse fluido aqui ele é 13,6 vezes mais pesado do que a água. Vocês vão se acostumar ao longo do curso que isso daqui é o mercúrio. Então, já pode memorizar que o mercúrio é 13,6 vezes mais pesado do que a água. Então, como é que esse exercício vai ser feito? Vocês vão aplicar diretamente aqui a lei de Steve. Então, ele perde a pressão numa profundidade H. Se você for determinar a pressão efetiva, vai ser o quê? Simplesmente o γH, peso específico, no caso aqui o da água, vezes a profundidade, vai determinar a pressão efetiva. Em seguida, com o peso específico do mercúrio. Gama do mercúrio vezes a profundidade. Na sequência, vocês vão fazer algo similar, mas agora tem um agravante. Em vez de apenas um fluido, a gente agora tem uma camada de água e uma camada de mercúrio. O que vai acontecer é que, lá no fundo do tanque, você está sujeito a uma pressão que vem de uma camada de água mais uma pressão que vem da camada de mercúrio. Certo? E aí vocês têm que apenas fazer esse acúmulo, acrescentar o peso da água, acrescentar também o peso da coluna de mercúrio. E por fim, aqui tem um exercício que é, na verdade, mais uma revisão da aula passada.
É a aplicação daquela equação de que a pressão absoluta é a pressão efetiva mais a pressão atmosférica. Então aqui eu falo de um manômetro de Bourdon, ele está medindo a pressão negativa, né, significa que eu tenho a sucção, pressão vale menos 40 kPa, e eu quero saber qual que é a pressão absoluta, sabendo que a pressão atmosférica é de 100 kPa. Certo? Então, no próximo vídeo eu vou resolver esses exercícios. E na próxima aula, a gente vai falar da equação de Bernoulli e da pressão estática e dinâmica para poder, então, chegar na linha de energia, que é o ponto de partida para a gente poder realmente estudar hidráulica. Então, façam o exercício e assistam o próximo vídeo com a solução dele.